Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim: somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para aqueles que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Amém? Vamos curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, nós te louvamos por podermos estar na tua presença. Que privilégio nós temos, ó Deus, de poder entoar cânticos a Ti, de podermos, ó Deus, vir até a Tua casa, de podermos, ó Deus, encontrar os nossos irmãos e desfrutar, Senhor, da Tua presença. Obrigada, Senhor, por podermos desfrutar desse privilégio, por termos essa oportunidade. E nós pedimos que Tu venhas falar aos nossos corações, abrir, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos corações, os nossos olhos, ó Pai, ouvidos, para que venhamos ouvir a Tua palavra, para que venhamos saber, Senhor, e ter o Teu querer sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês sentem cheiro? Todos aqui, né? A gente sabe o quanto que o olfato ele é importante nas nossas vidas. E nós descobrimos isso na pandemia. Não é? Eu lembro que nós desconfiamos que estávamos com Covid, quando eu fui fazer o café e abri o café e não senti o cheiro. Aí hoje de manhã o pessoal falou assim, é que era um café ruim. Pode ser, né? Mas não era, porque a casa inteira, né? Eu saí com um café e fui para as crianças, cheira aqui, fui no pastor e ninguém sentia cheiro, fomos fazer o exame, estávamos com Covid. E nós descobrimos que é muito importante o olfato nas nossas vidas. E eu me recordo que nessa época, até o olfato voltar, durou aí uns meses para o meu olfato voltar, eu ia fazer comida, a comida queimava, porque eu não sentia o cheiro, aí vinha as crianças, mãe, tá com cheiro de queimado, né? Tava lá a panela já quase preta e eu não via que estava o cheiro, né? Não sentia o cheiro. Então, o olfato, ele é muito importante nas nossas vidas, até mesmo para aquelas sensações que nós temos. Você já chegou na casa de alguém e sentiu um cheiro gostoso de comida, ou às vezes até mesmo de um produto de limpeza que te remeteu a alguém, ou a um passado, ou a uma memória que você viveu? A gente tem isso, né? Esse tempo atrás eu fui na casa de uma pessoa e eu senti o mesmo cheirinho do produto de limpeza que a minha tia usava. E aquilo me lembrou da minha infância, quando eu ia na casa dela, e aí traz aquele sentimento de saudade, né? Traz aquela nostalgia, e você fala, nossa, eu queria voltar no tempo, porque ele traz essa sensação, né? Traz esse momento para as nossas vidas. E há estudos dizendo que até mesmo o nosso paladar, ele está tão ligado com o olfato, que quando nós não sentimos o cheiro, o gosto da comida, ele é prejudicado. E Paulo sabia disso. Paulo sabia da importância que é um aroma. Paulo sabia da importância que é um perfume. E ele faz uma comparação para as nossas vidas, para com o Evangelho. Paulo está aqui, no contexto que nós lemos aqui, defendendo a pregação genuína do Evangelho, defendendo aquilo que ele pregava, aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade. E aí ele faz essa comparação dizendo que nós somos o aroma de Cristo. Nós somos o perfume de Cristo. Ele usa a expressão osmé, que vem do grego, que significa fragrância, aroma agradável do Senhor, porque ele sabe que nós somos esse aroma.
Ou seja, eu e você precisamos exalar para as outras pessoas o aroma de Cristo. Trazer esse aroma ao Senhor. O que é exalar? Fazer fluir das nossas vidas esse cheiro do Senhor Jesus, esse bom perfume do Senhor Jesus. Paulo, ele está aqui dizendo que nós precisamos ter essa vida em Cristo para que o bom perfume dele transmita também para as outras pessoas. E é engraçado que não há um meio termo de perfume. Ou o perfume ele é cheiroso, ou ele não é cheiroso. Não tem um meio termo dizendo, ele é mais ou menos. Não, por quê? Porque a gente fica com aquele cheiro o dia inteiro no nosso ouvido. Então o perfume tem que ser agradável, porque senão nós não vamos conseguir ficar com aquilo o tempo todo no nosso, corpo, em nós. Ou seja, as nossas vidas, ela precisa ter esse bom perfume. Nós precisamos exalar esse bom perfume. O impacto do perfume no cristão tem que ser cheiro de vida. Como nós vimos aqui na palavra de Deus, sendo salvos, sendo percebido de diferentes maneiras, de formas diferentes. Para aqueles que não são salvos, eles não vão ter exalar de nós um bom cheiro. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, eles vão sentir em nós um aroma agradável que vem do Senhor. Nós precisamos exalar esse aroma. Nós precisamos exalar essa vida do Senhor em nós. Paulo entendeu isso desde o primeiro momento da sua conversão. Ele se converteu e ele entendeu que a vida que ele estava levando exalava morte. Ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, e aí quando ele tem um encontro com o Senhor, ele percebe que ele precisa exalar vida, que ele precisa transmitir vida, e nós precisamos exalar essa vida. Nós, graças a Deus, não vivemos num contexto de guerra. Graças a Deus. Nós estamos vendo as notícias, lá de Israel. Que triste que é, gente. Imagina você viver num lugar onde começa a ser bombardeado, em outro país, e nós temos o privilégio de vivermos num local que não tem isso. Então, às vezes nós nos acostumamos tanto com o bom, às vezes nós reclamamos, temos problemas no Brasil muito. Basta a gente ir no supermercado, a gente já detecta ali vários problemas que nós temos, o preço do café, o preço do ovo, o preço de tudo. Nós temos muitos problemas, mas nós temos uma vida acessível. E aí, conforme nós temos essa vida acessível, nós vamos nos acomodando. Nós vamos achando que está tudo bem, e vamos deixando a vida nos levar, as programações nos levar, e esquecemos do real propósito, do real motivo do qual nós fomos formados, que é exalar o bom perfume do Senhor na vida daqueles que não o conhecem e também na vida daqueles que nos rodeiam. Porque às vezes nós limitamos o poder do Senhor na vida daqueles que estão à nossa volta, por achar que aquilo está bom e que o que eu faço já está bom, mas o Senhor quer mais das nossas vidas. O Senhor quer nos levar além, e nós somos esse bom perfume. E o que Paulo destaca aqui é que nós não somos apenas um mero perfume que nós compramos em qualquer lugar, mas nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, porque nós não temos uma essência qualquer, mas nós temos a essência de Cristo em nós. E eu quero ressaltar aqui algumas características de um bom perfume. E a primeira característica é exatamente essa: que o bom perfume, ele é valioso. Ele é precioso. Nós não compramos um perfume em qualquer lugar, um perfume que seja bom em qualquer lugar. Eu me recordo que quando eu era criança, minha avó usava aquela água de colônia, água de leite de rosas, eu esqueci o nome. Leite de rosas, Ela usava esse leite, era cheirosinho, gente. Claro que era, minha avó era cheirosinha. Mas é um perfume que não dura muito tempo, porque é algo que não tem tanto valor. Nós achamos em qualquer lugar.
E a palavra de Deus diz que há algo, o bom perfume, ele é precioso, ele é valioso. Sabe o que vem em nós? O valor que Deus deu para nós foi entregando o seu Filho na cruz. O preço que ele pagou para que nós exalássemos a vida dele foi preço de sangue. Ou seja, eu sou valiosa, você é valioso, porque nós exalamos o perfume de Cristo, nós exalamos a essência de Cristo que está em nós. Um bom perfume, para ele ser precioso, ele precisa dessa essência que trará essa durabilidade, que trará esse aroma agradável quando nós o passamos. E essa essência é que traz o valor, é o que dá o valor, é o que vai dizer se ele é bom ou não. Nós temos a Cristo. Isso basta para dizermos que nós somos valiosos diante do Senhor. O bom perfume do Senhor, o bom aroma do Senhor, para que nós exalemos, nós precisamos ter Cristo em nossas vidas. Nós precisamos tê-lo em nossos corações, nós precisamos tê-lo em nossa vida. E nós o temos quando nós primeiro entendemos quem Ele é, depois nós o recebemos na nossa vida, e quando nós também temos comunhão e intimidade com o nosso Pai. É isso que vai dar o valor. Não adianta eu comprar um perfume valioso e eu deixá-lo na minha estante, deixá-lo na minha cômoda, deixar guardado numa gaveta. Ele não vai valer de nada. Ele só vai ter a sua utilidade quando eu uso ele. Não adianta eu entender que eu sou o bom perfume de Cristo se eu não deixo o Senhor me usar como tal perfume. Se eu não deixo exalar a presença dEle na minha vida com esse perfume, com esse aroma. O Senhor, Ele está nos dizendo que nós precisamos entender que nós vamos exalar esse perfume porque nós somos valiosos. Ele pagou o preço de sangue por nós naquela cruz do Calvário. Foi o maior de todos os preços. Ninguém jamais fez algo que se compare com o que o Senhor fez por nós. O segundo ponto que nós vemos aqui é que o perfume bom, ele influencia. O perfume bom, ele influencia. Ah, Renata, mas o mau cheiro, ele também se destaca, ele também influencia. Claro que sim, mas o perfume bom, ele não influencia de uma maneira negativa e ele também não grita. Já percebeu que quando nós chegamos num ambiente agradável, que tem um cheiro agradável, nós sutilmente vamos sendo influenciados pelaquele cheiro, pelaquele ambiente? Porque ele vai nos influenciando de uma maneira discreta, de uma maneira com leveza. Existem grandes restaurantes que eles colocam alguns aromas no restaurante para que quando a pessoa chegue no restaurante, desperte a fome da pessoa. Desperte o paladar dela para que ela realmente peça um pouquinho além daquilo que ela queira comer, para que provoque essa sensação de fome e até mesmo de saciedade nas pessoas. Porque ele vai influenciando devagar. O perfume bom, ele não grita, ele penetra. O perfume bom, ele não fala, mas ele se impõe com a sua presença. Nós, como perfume de Cristo, nós como representantes desse aroma do Senhor, nós como representantes do bom perfume de Cristo, nós temos que penetrar nas pessoas e influenciar as pessoas de uma maneira que elas se acheguem ao Senhor. Nós temos que nos impor de uma maneira que a palavra do Senhor, ela seja pregada, ela seja espalhada pela terra. O bom perfume, ele não passa desapercebido. Nós o sentimos. E no meio que nós convivemos, nós não temos que passar desapercebido. E as pessoas, depois de não sei quantos anos e tempos de convivência, falam: nossa, mas você é cristão? Não sabia não. Que vergonha.
Imagina você viver anos com uma pessoa e a pessoa não saber que você é cristão no seu ambiente de trabalho. Isso é uma vergonha. É sinal de que você não se comporta como tal. É sinal que você não vive, não transparece a presença do Senhor como tal. As pessoas precisam olhar para nós e ser influenciados e querer estar perto de nós, olhar para as nossas vidas e falar assim: nossa, eu preciso me achegar àquela pessoa porque ela transmite algo diferente. Na vida dela exala algo diferente. Eu não sei o que é, mas eu preciso estar perto dessa pessoa. É assim que nós transparecemos e que nós exalamos a vida de Cristo. Não pelos nossos comportamentos, não pelos nossos achismos, não pelo que nós pensamos, mas pelo que o Senhor é e pelo que Ele faz por nós, pelo que Ele trouxe para as nossas vidas e porque nós entendemos quem Ele é. Maria, em João 12, ela entendeu quem Jesus é. E aí ela pega o melhor perfume que há, o mais caro que há, e ela chega na presença do Senhor e ela derrama o perfume na presença do Senhor, aos pés do Senhor Jesus. Ela, humanamente falando, ela é doida. Você pegar algo caro, algo valioso e derramar no chão, no pé, ainda mais naquele tempo em que as pessoas não usavam sapatinhos fechados igual nós e o pé limpinho, ou deve ser limpinho, né? Se manter limpinho. Mas eles andavam com sandálias a pé, com pó nos seus pés. Tinha sim o ritual de limpar os pés ali na hora de entrar nos lares, sim. Mas ela não se importou com o que as pessoas iriam pensar. Ela não se importou com o valor que aquele perfume tinha. Ela simplesmente foi e se entregou sem reservas. Ela simplesmente adorou ao Senhor sem reservas. Ela simplesmente colocou aquilo que ela tinha de melhor aos pés do Senhor, porque ela entendeu quem era o Senhor. E sabe que aquela atitude que ela teve influenciou pessoas. Uns criticaram, sim, porque quando não estamos diante do Senhor, o aroma que é para trazer vida, ele traz morte. Mas quando nós estamos diante do Senhor, aquele aroma que é para trazer vida, ele traz vida. E as pessoas entendem o gesto de adoração, eles entendem o gesto de rendição, de entrega ao Senhor. Maria se rendeu ao Senhor, ela influenciou e ela continua influenciando, porque nós lemos a história dela e nós somos influenciados a adorar o Senhor com aquilo que nós temos de melhor. A influência na adoração, a influência no nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele precisa ser no dia a dia. É fácil nós olharmos nas redes sociais, fulano de tal, ciclano que tem não sei quantos mil seguidores, e nós tentarmos ser igual aquelas pessoas, mas nós não estamos no dia a dia com aquelas pessoas. Mas aqui no nosso convívio, no GCEL, no convívio entre amigos, no convívio entre irmãos, na adoração na igreja, na comunhão pós-culto, nós influenciamos aqueles que estão à nossa volta. Nós influenciamos com o aroma de Cristo. No nosso trabalho, nós influenciamos com o aroma que o Senhor tem e dá nas nossas vidas. Nós precisamos influenciar gerações que estão vindo atrás de nós. Eu me recordo que quando eu era criança, eu via as pessoas cantando no louvor e eu falava assim: eu vou ser igual fulana de tal, né? Porque ela cantava e eu me espelhava e ela me influenciou. E hoje eu estou aqui porque eu fui influenciada de uma maneira boa, de uma maneira saudável. Nós precisamos influenciar as gerações que estão vindo depois de nós, não criticar apenas, não falar, você faz isso, não, mas influenciar com o aroma de Cristo. As nossas atitudes precisam refletir na vida deles de tal maneira que eles falam assim: não, eu quero ser igual fulano de tal, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero receber os irmãos, eu quero trabalhar, eu quero viver como tal pessoa, porque eu vejo Cristo nela. Nós temos influenciado as pessoas ou nós temos afastado as pessoas? A nossa vida, ela tem exalado Cristo ou a nossa vida tem exalado a nós mesmos?
os nossos próprios achismos, os nossos próprios gostos. Como tem sido o bom perfume em nós? Como tem sido? Em terceiro ponto, nós vemos aqui que o bom perfume, ele atrai pessoas. A influência positiva, ela atrai pessoas. É bem provável que você já deve ter encontrado pessoas que têm um cheirinho gostoso, não tem? Hoje de manhã até citei o exemplo da irmã Valdira. Ela tem um cheiro gostoso, aí ela abraça a gente, ela envolve, né? Com aquele cheirinho, com aquele abraço, é tão bom. Mas fato é que existem pessoas também que não têm um cheirinho muito bom. E que a gente não quer ficar junto, a gente não quer ficar naquele ambiente. Esses dias, eu e o pastor, nós fomos num evento, e aí nós chegamos nesse evento e tinha um cheirinho não muito agradável, né? E aí eu fiquei o tempo todo achando que era eu. Eu falei, gente, não é possível, porque a gente sentou num lugar, aí depois nos mudaram de lugar e o cheiro foi atrás. Eu falei, deve ser eu devo estar com um mau cheiro. E aquilo estava me incomodando de uma tal maneira que eu não conseguia me concentrar naquilo que era para eu fazer. E aí eu comecei a dar aquelas disfarçadinhas, né? A gente dá um cheirinho aqui, um cheirinho ali, aí eu cutuquei o pastor e eu falei assim, Moisés, vê se não sou eu que estou cheirando ruim, porque o cheiro está demais. E ele falou assim, não, Renata, eu acho que é o lugar. E aí aquilo começou a me incomodar, até que chegou uma outra pessoa e chegou pra gente e falou bem assim, vocês estão sentindo esse cheiro também? Eu falei, ufa, não sou eu, né? Mas antes disso eu fui no banheiro para conferir, né? Fez tudo, mas aquilo estava me incomodando a tal ponto que eu estava querendo sair do local. Porque o mau cheiro estava demais. E nas nossas vidas é a mesma coisa. O mau cheiro, ele não nos atrai. Ninguém quer ir num chiqueiro e ficar lá. Ninguém quer ir perto de um esgoto e ficar lá sentindo o cheiro e falando, nossa, que agradável. As pessoas, elas são atraídas por aquilo que é bom. Nós somos atraídos por aquilo que é bom. Então nós precisamos exalar aquilo que é bom. Nós precisamos atrair as pessoas. A nossa conduta como cristão, ela deve atrair as pessoas. Eu cheiro mal quando o meu comportamento ele é mau. Quando as minhas palavras não condiz com as minhas ações. Eu cheiro mal quando a minha boca fala aquilo que não vem da palavra e da presença do Senhor. Eu cheiro mal quando a minha vestimenta ela não condiz com aquilo que a palavra do Senhor prega. Eu cheiro mal quando alguém me faz um convite de roubar e de qualquer outras coisas e nós aceitamos. Ai, Renata, de roubar sim. Eu lembro quando eu não sei se todos sabem, mas eu já trabalhei numa funerária, né? 1001 coisas. E eu vendia plano funerário. Descobri nessa época que eu não tenho dom de vendedora. E aí tinha uma maneira que os outros vendedores conseguiam para ganhar mais dinheiro. E aí eles vieram me passar o esquema. Eles chegaram para mim, Renata, mas você está fazendo tudo errado. Você está ganhando muito pouco. Você pode pegar mais quantidades, você pode ter mais se você fizer assim, assim, assado. E o patrão nem vai ficar sabendo. E aí eu olhei para eles e eu falei assim, tá, e o que isso vai acrescentar na minha vida? Uns trocos a mais? E a minha consciência pesada quando eu for deitar na minha cama e dormir? Aí eles olharam para mim, nós recebemos convites. Todo tempo de pecar. Nós recebemos convites a todo tempo de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Basta abrirmos o nosso celular e entrar numa rede social. Ali já começa a vir um bombardeio de convites e coisas que não agradam ao Senhor. Basta você ligar uma televisão, numa série, em um filme, você começar a assistir todas aquelas cenas, você já começa a ser bombardeado com atitudes que não agradam ao Senhor. E aquilo vai alimentando as nossas vidas e vai nos trazendo perfumes que não são agradáveis ao Senhor e nós achamos que está tudo bem.
Mas não está tudo bem, porque as nossas vidas precisam exalar o Senhor. E nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que somos alimentados. Se eu me alimento com coisas que não provêm do Senhor, é claro que da minha vida, da minha boca sairá coisas que não provêm do Senhor. Mas se eu me alimento do Espírito do Senhor, da vida do Senhor, é claro que aquilo sairá da minha vida, o fluir do Senhor, o agir do Senhor. Não é fácil dizer não para o mau cheiro. Porque o bom cheiro, nós temos que ir numa loja comprar, pegar, escolher, usar. Mas o mau cheiro, ele vem sem nós pedirmos. O cheiro de esgoto, às vezes, que sobe no cano de uma casa, não vem porque nós pedimos, ele simplesmente aparece. E é assim que nós precisamos ter as nossas vidas, como um bom cheiro do Senhor. Mas aí o meu posicionamento vai depender daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Infelizmente, às vezes parece que muitos escolhem espalhar as pessoas. Infelizmente, parece que muitas vezes nós escolhemos não estar junto das pessoas. Porque daí nós pregamos assim, basta eu estar bem, basta eu estar feliz, basta eu estar confortável, que o meu próximo, ele se resolve. Nós não temos empatia com as pessoas. Nós não temos amor ao próximo. Esses dias eu estava conversando e eu achava que quando a Bíblia falava sobre o amor de muitos se esfriarem nos últimos dias, era somente em relação à minha vida e a Deus. Mas olhando hoje, nós vemos que a minha vida e a Deus é a vida também do próximo. Nós não temos mais empatia com as pessoas, nós não queremos mais estar próximo das pessoas. Nós queremos estar somente no nosso cantinho, do nosso jeitinho, das coisas que nos agradam, da maneira que nos agrada, para nós estarmos bem, e não para fazer o outro bem. E não abrir mão de fazer o outro estar bem, para exalarmos o perfume de Cristo na vida das pessoas. Ai de nós, se Cristo tivesse olhado somente para Ele, e não olhado para nós. Ai das nossas vidas. Onde estaríamos, se Ele não tivesse olhado para nós? E aí vem o quarto ponto do bom perfume, é sermos agradável. O bom perfume, ele é agradável. O bom perfume, ele atrai porque ele é agradável, ele não é desagradável, ele não é insensível, mas ele é sensível às pessoas. Sensível àquele que está à nossa volta. Eu lembro que quando a gente era adolescente, quando eu tenho a oportunidade de estar junto com a minha irmã, que eles moram no sul, e nós saímos no centro, ela fica muito brava comigo. Porque eu paro para todo mundo que entrega um folhetinho na rua. Aí eu falo, obrigada, boa tarde. E ela fala, Renata, anda logo. Tipo assim, você vai parar para todo mundo. E aí eu falo para ela assim, vou. Porque que trabalho chato é o deles. Tem que ficar entregando folheto para todo mundo e ser ignorado por todo mundo. Porque ninguém para, só olha. Alguns ainda falam, não, obrigado e segue. Outros aí, ainda pegam. Mas muitos passam reto e nem falam. Nós temos que ser agradável com as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que ser agradável com aqueles que estão trabalhando, com aqueles que estão talvez num dia difícil e foram te servir num caixa de supermercado, foram te servir numa loja, foram te servir num ambiente, porque nós não sabemos aquilo que está acontecendo na vida deles, e a nossa vida, ela precisa exalar a Cristo. E aí, de repente, pode ser que um dia essa pessoa entre aqui na igreja e ela fala assim, eu sabia que aquela pessoa tinha algo diferente, porque toda vez que ela foi ali na loja, na Tiradentes, ela foi educada comigo, ela trouxe algo diferente na minha vida. Nós precisamos exalar a Cristo em tudo aquilo que nós fazemos, seja na nossa faculdade, seja na escola, seja no nosso trabalho. A nossa vida precisa ser agradável, nós precisamos ser uma companhia agradável, não aquela companhia de pessoas que fogem de nós. Lá vem a Roberta, deixa eu dar um jeito de fazer alguma coisa, porque senão ela vai falar comigo. Não,
Nós temos que ir lá e falar assim: ali está a Roberta, eu vou lá abraçá-la, eu vou lá estar com ela, porque é agradável estar junto dela. A nossa vida, ela precisa exalar a Cristo. Nós precisamos ser pessoas que sejam agradáveis, pessoas que as pessoas possam confiar. O bom perfume de Deus, ele é agradável, ele abraça, ele envolve, ele não espalha. Ele não espalha. A dinâmica de comprar um perfume caro, eu não tenho, viu, irmãos? Não tenho um perfume caro. Né? Mas você vai numa loja, você escolhe o perfume para você usar. Você paga um preço valioso para você usar. Você não deixa o seu perfume valioso em cima da estante simplesmente por deixar. O Senhor Jesus, ele pagou um preço caro para nós, por nós. E ele pagou esse preço caro por nós, para nós sermos um aroma agradável ao Senhor, para nós exalarmos o perfume dele. Não para nós ficarmos em cima de um armário. Não para nós ficarmos guardados numa gaveta. O perfume caro, o valor precioso e caro que o Senhor deu para as nossas vidas, foi para que nós pudéssemos adorá-lo e servi-lo com intensidade. Essa é a nossa missão. Ide por todo o mundo, fazei discípulo em todas as nações. Às vezes nós achamos que o fazer discípulo em todas as nações é somente para aqueles que foram chamados para ir para a África, ir para a China, ir para a Índia, e para o pastor Moisés cuidar dos missionários. Deixa lá que eles fazem. Mas nós esquecemos que todos, é todos. É o meu vizinho, é o seu vizinho, é o seu colega de trabalho, é a sua família. Exalar o perfume de Cristo é para todos. E quando o Senhor, ele se coloca lá naquela cruz e ele paga um preço de sangue para que nós venhamos exalar o perfume dele, não foi simplesmente para nós sermos usados quando nós queremos, mas é para nós sermos usados quando ele quer. É para ele nos usar da maneira que ele quer, onde ele quer, quando ele quiser. Não é para nós escolhermos se nós queremos ser usados somente num evento especial, onde terá pregadores tal, mas é para nós sermos usados onde nós estivermos. O bom perfume de Cristo, ele é valioso, porque ele é usado pelo Senhor e ele é usado na presença do Senhor. O bom perfume de Cristo, ele é usado pelo Senhor da maneira como ele quer. E aí nós precisamos deixar ele nos usar assim como ele usou Maria. Não dividir o nosso tempo com outras coisas. Hoje o pastor Fernando compartilhou que talvez a gente não tenha tempo para as muitas coisas. Engraçado que a gente sempre vai deixando para depois, né? Às vezes o bom perfume nós deixamos vou deixar ele para datas especiais. E às vezes a data especial não chega. Sabe, igual mulher que guarda aquela louça para usar só quando vai ter uma visita em casa? Às vezes a visita não chega. Eu lembro que quando a gente morava em Portugal, eu tinha lá um aparelho de jantar. E eu falava assim, eu vou usar só quando a minha família vir do Brasil e me visitar. Eles não foram. Eu voltei embora, o aparelho de jantar ficou lá. Agora eu uso tudo. Falo assim, vou usar tudo. Não vou deixar para depois. Eu não sei o que vai vir depois. Às vezes você está se guardando como um bom perfume para Deus te usar depois. Mas quando que é o depois? O tempo passa. A nossa idade chega.
A vida ela vai nos atropelando de uma tal maneira e o tempo está mais corrido cada dia. E nós vamos deixando tudo para depois. Há uma data de validade para nós termos o aroma perfeito de Cristo. Essa data de validade é quando Ele voltar. Quando nós nos apresentarmos a Ele frente a frente, nós falaremos o que para Ele? Senhor, eu exalei o seu bom perfume. Ou não? Você tem exalado esse bom perfume de Cristo? Você tem sido esse bom perfume de Cristo na vida daqueles que estão perto de você? Eu quero ser esse bom perfume de Cristo. Eu quero influenciar gerações. Eu quero influenciar aqueles que estão à minha volta. Eu quero influenciar as pessoas que não conhecem a Cristo. Mas eu quero influenciar também aqueles que conhecem a Cristo e que talvez são mais fracos que eu. Mas eu também quero ser influenciada, aqueles que são mais influenciadas por aqueles que são mais fortes do que eu. Por aqueles que me levarão a caminhar num trilho onde eu ainda não conheço, onde a presença do Senhor ainda não me levou. Eu também quero ser influenciada. Se você quer ser influenciado pelo Senhor e quer influenciar pessoas, se você quer ser esse bom perfume de Cristo, eu convido você a ficar em pé e se colocar diante do Senhor, falar: Senhor, eu estou aqui. Eu não quero ficar, Senhor, apenas numa gaveta, mas eu quero exalar a tua presença. Eu quero exalar, Senhor, o Teu Espírito Santo. Eu quero exalar, Senhor, a Tua vontade. Eu quero exalar, Senhor, tudo aquilo que Tu és, ó Deus. Eu quero entregar tudo o que eu tenho para exalar, Senhor, a Tua presença, Jesus. Te entregamos tudo, Jesus. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Declara ao Senhor: eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Te entregamos tudo, Jesus. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Te entrego tudo, Jesus. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego Oh, Jesus, que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, Jesus, receba o melhor que eu posso
esse bom perfume. Que das nossas vidas venha um aroma, Senhor. Um aroma, Senhor, agradável. Um aroma, Senhor, que influencie vidas. Um aroma, Senhor, que atraia vidas para a Tua presença. Que da Tua, Senhor, que das nossas vidas saiam, Senhor, fluidos, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Que da Tua vida, das nossas vidas, Senhor, saia o Teu agir. Que, Senhor, as pessoas, ao olharem para nós, ao estarem conosco, Senhor, possam sentir o Teu Espírito Santo, possam sentir o Teu mover. Que não sejamos movidos, ó Deus, por nossas vontades, mas que sejamos movidos pelo Teu querer. Que não sejamos movidos, ó Deus, por aquilo que nós achamos, mas que sejamos movidos, ó Deus, por quem Tu és e pelo aquilo que Tu queres, ó Deus. Senhor, que não venhamos ficar guardados, ó Deus, numa gaveta, Senhor, usados, ó Deus, apenas quando nós queremos, ó Deus, mas que o nosso coração, ele venha estar aberto, Senhor, para ser usado por Ti, exalando vida, exalando, Senhor, o Teu agir, exalando, Senhor, o Teu aroma, exalando, Senhor, quem Tu és, ó Pai. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti nessa noite, Senhor, aguardando o dia, ó Pai, em que, Senhor, não precisaremos dividir, Senhor, o tempo com mais nada, onde estaremos, ó Deus, face a face contigo, apenas louvando, engrandecendo, adorando, exaltando o Teu santo nome, Senhor. Usa-nos, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui, Jesus, em nome de Jesus.